Olha, vamos lá, né? Trazendo um pouco da última semana, né? Na última semana a gente teve corte de juros no Brasil e era esperado, inclusive, que a verdade esperava-se que o dólar caísse um pouco, né? Porque isso traz um pouco de apetite econômico. Mas o que acabou acontecendo é que não ajudou muito por outros fatores, né? Como você mesmo falou, né? A aversão ao risco e também a competitividade, porque na semana passada a gente teve aumento de juros nos Estados Unidos, o que também faz com que os investidores internacionais se sintam atraídos, né, por melhores taxas num país onde tem uma economia mais forte, né? De certa forma, isso ajudou ao dólar não cair como esperava-se ou como poderia acontecer. O dólar está operando em alta, né? Operou hoje em alta, inclusive fechou em 4,90, 4,89, 4,897, né? Mas isso, obviamente, por esses dois fatores, né? Primeiro, pelo apetite ao risco, né? Os investidores não estão com tanto apetite ao risco. E segundo, principalmente, e aí, na minha opinião, né, com taxas mais atrativas numa economia mais segura, faz com que os próprios investidores gringos, né, que trazem muito dinheiro para o Brasil, né, tiram um pouquinho o pé exatamente por uma oferta melhor, né, nos Estados Unidos. Isso que está acontecendo com o dólar, né? Agora, o brasileiro continua animado, viu? Estive em Orlando na semana passada e olha o que tem de brasileiro lá, parece que o dólar não está afetando tanto, não. Mas o brasileiro até que pode ficar, de certa forma, animado, né? Não todo mundo, não todo brasileiro, mas pelo menos se a gente olhar para o cenário do Brasil a médio prazo, não curto prazo, acho que o brasileiro pode ficar animado, né, Roberto? Porque apesar do dólar estar em elevação, apesar dos Estados Unidos ter aumentado sua taxa de juros agora por causa da inflação, que quando a gente fala inflação, claro que a nossa aqui, a gente está acostumado a uma baita inflação. A inflação nos Estados Unidos não é a mesma coisa que a gente fala aqui, né, Roberto? Mas para o ano que vem, esse cenário não deve se estender nos Estados Unidos, né? A gente deve ver um cenário nos Estados Unidos do ano que vem aí já mais controlado, e aí juros voltando a um patamar normal no ano que vem nos Estados Unidos, e isso fazendo com que o Brasil mais uma vez surfe numa maré positiva, né? Lula mais uma vez pegando uma sorte no governo de marés positivas, não só essa, né? Não só essa dos Estados Unidos, mas pegando, por exemplo, uma disputa mais acirrada entre Estados Unidos e China, que faz com que os chineses venham comprar mais commodities brasileiras, né? Inclusive, estava conversando esse final de semana com algumas fontes de produtores americanos querendo trazer suas produções, por exemplo, de suínos para o Brasil, fazer produção no Brasil para poder exportar para a China, porque sabem que se exportarem direto dos Estados Unidos não vão conseguir. Então vão querer trazer para cá. A própria invasão da Ucrânia pela Rússia, né, fez com que o Brasil surfasse numa onda positiva, já que os dois maiores produtores ali de grãos do mundo ficaram com suas produções comprometidas e a gente é que foi nessa commodity. Então os brasileiros podem estar um pouquinho animados também, assim, apesar deste dólar um pouco mais alto. Eu concordo com você, eu vou até mais além, tá? Eu sou brasileiro, eu adoro o Brasil, mas hoje eu vivo numa economia, né, muito forte, mas um país, obviamente, que está sempre envolvido, né? Como quem tem muitos holofotes positivos, também tem negativos, e aqui eu estou falando dos Estados Unidos. E quem tem uma visão estratégica consegue enxergar assim que o Brasil é um país extremamente estratégico para o mundo inteiro, tá? Então eu concordo com você que se a gente tiver uma cultura de crescer, uma visão de 50 anos, de 100 anos, que às vezes eu acho que falta um pouco para os nossos governantes no Brasil, isso faria com que o Brasil é uma potência incrível. Agora, por outro lado, eu também sempre falo que o dólar, eu sou sempre de uma teoria que o dólar ele não tá caro quanto parece, tá? Eu gosto de fazer sempre uma análise. Se você pegar lá em 2011, quando o dólar estava a 1,70, 1,80, e um brasileiro investisse o mesmo valor, né, no CDI brasileiro e o americano o mesmo valor que o brasileiro na taxa de juros americana, hoje o valor daria aproximadamente de 4,70, 4,75, o que significa que acompanhou, tá?
tanto o real como o dólar, no final, eles se acompanharam, eles se equivalem hoje. Então, eu não sou da ideia de que o dólar vai para um e pouco, R$ 2 de novo. Acho que o patamar natural dele, sustentável, é o que ele está. Então, eu vejo a longo prazo, sim, o Brasil podendo se beneficiar, né? Como você falou das commodities, o Lula entrando nessa, né, segunda vez que ele entra, pega uma vibe boa de commodity do mundo inteiro, mas quando você fala de valor nominal do dólar, eu não acho que o dólar está acima do preço que ele deveria ser, não. Acho que ele está no patamar correto, vamos dizer assim, embora quando a gente vai gastar, a gente sempre pensa, né, que o dólar poderia estar abaixo. Mas se você for comparar a economia, e de 2011 para cá, nessa evolução econômica dos dois países, eles estariam basicamente equivalentes, com o valor que ele está hoje, né? O 4,90 seria 4,75, alguma coisa nesse patamar. Mas voltando, o brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro ele vem surfando numa onda, né, também de alguns anos positivos, por mais que a crise pegou, né, todo mundo depois de Covid, mas você vê que o brasileiro ainda tem muito apetite para visitar o Mickey. Pelo menos eu vi na semana passada, fiquei impressionado a quantidade de brasileiro que estava lá de novo. Eu sei de muita gente que vai para os Estados Unidos depois de vários anos sem viajar para o exterior e justamente para a Disney. Roberto, como que você vê esse apetite ao risco, né? Porque eu acho que tem também essa composição importante de Brasil, dessa entrada de dinheiro também que não veria pela commodity. Você acha que isso vai melhorar? Olha, eu acho... Bom, na semana passada nós tivemos, né, o Brasil subindo para o rating, né, das agências de risco, né, voltando a se elevar um pouco. Eu acho que, fazendo uma análise política, e obviamente aqui não dando a minha posição política, porque não estou aqui para fazer isso, mas eu acho que pelo menos o Lula ele conseguiu voltar a conversar com os países e estabelecer diálogos, né? Querendo ou não, isso beneficia muito, porque os próprios gringos, eles olham para o Brasil sempre com bons olhos. A gente sabe que o Brasil ele tem uma função e um posicionamento diferente, né, de outros países equivalentes no mundo inteiro, por uma questão territorial, por uma questão econômica, por uma questão política, por uma questão, como fala, climática. Enfim, a gente tem muita riqueza no Brasil e eu acho, sim, que o mundo inteiro sempre olha para o Brasil com carinho, querendo conversar. Obviamente, querendo conversar e tirar um pouco de vantagem, né? E aí que os nossos governos têm que se cuidar um pouco, né? Mas eu acho que o restabelecimento da comunicação e a abertura do diálogo para outros acordos de comércio, que é o que está sendo feito, pelo menos é o que está sendo dito, que está sendo trabalhado, eu acho que isso daí, a médio prazo, pode ajudar muito a entrada de muito dinheiro no Brasil.